Gente, meu decano já está aqui comigo. Impressionante as imagens, os ucranianos combatendo a aeronave de 30 anos, olha aí, atrás. Bom, mas estão combatendo o bom combate. Como eles disseram, né, nós não temos outra opção a não ser lutar contra os russos. O Lorival está aqui porque ele preparou um material para te mostrar exatamente o que os russos queriam e o que eles conseguiram do que eles queriam. Eles estão muito longe do que eles achavam que estariam a essa altura do campeonato. Um ano de guerra hoje, gente. Lori, explica pra gente. Fazendo justiça foi a Jéssica Petrovna, nossa editora de internacional, que preparou essas 3 telas que mostram a dinâmica da guerra e, como a Daniela disse, as pretensões não atingidas pelos russos. Vocês se lembram bem, eles vieram aqui até Kiev, a capital. Os ucranianos dizem Kiev, né? Kiev é o nome russo da cidade. Então, há um aspecto geopolítico na pronúncia. Bom saber, adotarei. Da capital, Os Estados Unidos, enfim, toda a imprensa internacional adotou Kiev, mas tudo bem. Aqui a Belarus, né? Eles avançaram no seu parceiro Belarus também. Eles tomaram aqui Kherson, era a cidade mais importante, não é, que eles conseguiram ocupar. Aquela carnificina de Mariupol que a gente acompanhou aqui no 360, 1000 pessoas, incluindo muitas crianças, no subsolo de uma siderúrgica, né? Um cerco terrível que entrará para a história, com certeza. E aqui também essas franjas aqui do Lugansk no Donbass, Kharkiv, eles nunca conseguiram pegar a segunda maior cidade da Ucrânia. Destruíram, a cidade foi destruída e eles não lograram êxito. Eles acabaram com a cidade, acabaram, gente, assim, é tristíssimo. São aquelas imagens da praça belíssima. Kharkiv é uma cidade, salvo engano, né, Lorival, que tinha ali muitos universitários, tinha essa coisa de ser um berço, digamos, intelectual, um polo intelectual importante para a Ucrânia, e eles esculhambaram com a infraestrutura da cidade, não tomaram, mas deixaram um rastro de destruição, perdão. Era a sede da Academia de Artilharia da União Soviética. Ironicamente, foi castigada pela artilharia russa. Isso é março de 2022, ou seja, logo no início da campanha. Próxima tela, a gente mostra, então, a evolução disso. Se você se lembra, aqui, outubro de 2022, Kiev, Kernov, se pronuncia Kernov, já estão limpas, não tem presença de russos. Eles recuaram dramaticamente aqui, perderam as franjas de Kharkiv, foram empurrados e ainda estavam em Kherson. Nessa época ainda estavam em Kherson. E aqui continuam ocupando o sul e o leste da Ucrânia. Na próxima tela, que é a mais recente, eles perderam Kherson. Em fevereiro de 2023, eles cruzaram o rio do Dnipro, foi algo espontâneo por parte dos russos, voluntário, parte da nova estratégia do Surovikin, o então novo comandante, que já foi destituído, já foi afastado. Eles recuaram e os ucranianos avançaram sem atacar os russos. E foi algo, nesse sentido, não sangrento, esse recuo e essa perda de Kherson. Lori, só para a gente explicar um pouco a importância dessa retomada aqui, porque em um dado momento, lá no início da ofensiva, a Rússia foi com tudo, meio que querendo fechar o acesso da Ucrânia ao mar. Isso. Né? A Kherson é uma cidade portuária importante ali para eles e teve uma batalha brutal no início da guerra, a gente acompanhou muito de perto, porque eles falaram, nós não vamos perder o acesso para o mar, os ucranianos, né? Nós não vamos, não podemos, não podemos, e assim, foi muito brutal. E infelizmente, essa é uma região que já viu muitas batalhas, né? Exato. Os nazistas, os próprios soviéticos sempre se ocuparam dessa área. Por aqui está Odessa, o maior porto da Europa, e aqui está a Transnistria, aqui no leste da Moldávia, que é ocupada por russos também. Aqui o Mar Negro e aqui o Mar de Azov estão bloqueados pela armada russa. Portanto, 80% do comércio da Ucrânia não pode escoar por causa disso, a não ser graças àqueles acordos dos navios graneleiros, né? E eles queriam formar esse corredor exatamente para dominar todo o sul e garantir
também a proteção da Crimeia, a Península da Crimeia, que os russos tomaram em 2014 e cuja água depende da Ucrânia. Toda a prosperidade da Crimeia, toda a integração geoeconômica da Crimeia está vinculada à Ucrânia, por isso que ela pertence pela lei internacional à Ucrânia. Por que os russos estão com uma ofensiva que começou agora, mas estão avançando, quando avançam, algumas dezenas de quilômetros, de metros quadrados, não de quilômetros, de metros quadrados, porque os ucranianos estão ali resistindo para causar o máximo de perdas possível nessa ofensiva russa. E é uma guerra de artilharias, de duas artilharias. Essa é a doutrina soviética seguida pelos dois países. Afinal, quando o invasor usa artilharia, você tem que responder com artilharia, a menos que você tenha a dominância aérea, que a Ucrânia não tem. E a Ucrânia, então, prepara agora uma contraofensiva que deve se materializar por volta de maio, quando os tanques estiverem lá. Vamos fazer rapidinho, pegar a primeira arte, março de 2022, e voltar, porque aí você vai conseguir entender que eles iniciam a guerra por aí, chegando com tudo e buscando aqui fechar, ganhar esse terreno sul, pegando toda a franja. E decapitar o regime, que não conseguiu. Tentando derrubar o governo. O governo não cai. O comediante vira líder de resistência democrática global e lidera um levante da população contra os invasores. O que está acontecendo, gente, é isso, não é o exército. Tem pais, mães, pessoas, famílias que estão lutando para defender a sua integridade enquanto país autônomo. Eles saem disso um ano depois. A Rússia tinha, agora vamos ver o que ela tem. Um ano depois, podemos passar para a terceira tela agora, em fevereiro de 2023, o que ela efetivamente tem é muito menos do que ela achava que teria a essa altura e especialmente menos do que o que ela teve quando iniciou a ofensiva. A inteligência britânica, que monitora isso por satélite, acredita que os soldados russos, em termos de baixas, somando mortes e feridos e desaparecidos em combate, perderam entre 170 mil e 200 mil soldados, né? A Ucrânia pode ter perdido 100 mil também, né? A Rússia tem 5 vezes o efetivo da Ucrânia. No entanto, a Ucrânia está conseguindo manter suas reservas. As reservas, os reservistas ainda não estão em combate aqui no leste, estão sendo guardados ou para uma ofensiva maior ou para a grande contraofensiva planejada pela Ucrânia. E a Rússia perdeu 1.000 tanques. Dos 2.500 que tinha, esse é o grande poderio, a grande capacidade bélica da Rússia pela doutrina da artilharia baseada nos tanques, tinha 2.500, perdeu em torno de 1.000 tanques. A posição do Putin ela é tão bizarra e ela assim é tão inacreditável que isso esteja acontecendo no plano 2023 que ele conseguiu fazer a Giorgia Meloni, que é declaradamente uma admiradora de Benito Mussolini, o pai do fascismo. Ela hoje é a primeira-ministra da Itália, desembarcar na Ucrânia e fazer uma defesa. Esse é o grau de isolamento que o cara conquistou no mundo, né? Uma mulher que não tinha vergonha na campanha de acenar a Mussolini e trata o Putin como alguém tóxico. E ela adorava o Putin. É bom dizer isso, porque senão vai dizer, porque o Putin está lutando contra o fascismo. Não, não é isso. Na verdade, o único país da União Europeia e da OTAN que é simpático ao Putin é a Hungria de Viktor Orbán, que essa sim é um regime ultraconservador, né? Autocrata, né? E nacionalista. Querido, muitíssimo obrigada. Jéssica, obrigada pelo trabalho, pelo empenho.